Olá, eu sou o escritor Manuel Filho e eu sempre gosto de começar minha fala, minhas conversas, dizendo que eu comecei a ler dentro de uma biblioteca pública. A biblioteca pública é um lugar muito importante porque é onde muita gente que não tem acesso a livros pode encontrar as primeiras obras que vai ler na vida. E eu devo muito à biblioteca pública, principalmente pelo interesse pela leitura e também por ter me tornado escritor. Graças àqueles livros que eu li lá atrás, eu fui estimulando cada vez mais a minha imaginação, a minha vontade de contar histórias, e por isso que hoje eu sou autor da Paulus e estou tendo o privilégio de falar com vocês sobre os livros que eu tenho publicados com eles. O primeiro livro que eu quero falar para vocês é este aqui, o Compra Pra Mim. Este livro aqui, eu falo de coisas que me inquietam, que eu acho muito importante, a gente pensar o mundo que a gente vive. Será que a gente precisa comprar tudo que a gente vê? Será que a gente precisa sonhar em comprar alguma coisa? Existem pelo menos duas coisas no mundo que a gente pode pensar na questão econômica. As coisas que têm preço e as coisas que têm valor. As coisas que têm preço são, por exemplo, um celular, uma roupa, uma carteira. Tudo isso tem um preço, a gente consegue mensurar o preço. As coisas que têm valor são, por exemplo, a luz do sol, o abraço de uma mãe, o ar que a gente respira. A gente não consegue comprar essas coisas e por não conseguir comprar, a gente precisa preservar. E uma maneira de preservar o mundo é consumindo de maneira consciente, né? É sobre esse assunto que eu falo aqui no Compra Pra Mim. E também quando eu falo de consumir consciente, é também pressionar as indústrias para que elas melhorem os processos produtivos delas para diminuir o impacto causado na natureza. Tem algumas coisas que a gente não consegue controlar, mas a gente consegue controlar se a gente aprender sobre essas coisas e pedir, insistir para que elas sejam corrigidas. O outro livro que eu quero comentar com vocês é este aqui, O Príncipe Sapo. É muito bacana esse livro porque é uma peça de teatro. Eu acho que a gente tem poucos textos teatrais, a gente não tem muito hábito de ler teatro. Mas é muito bacana ler teatro e ler em grupo ainda. Porque você consegue dividir as crianças e falar com elas, dividir fala, imaginar como é que o sapo fala. Essa peça é uma adaptação da famosa história do príncipe sapo, que o sapo precisa de um beijo da princesa para poder se tornar um príncipe. Só que é muito bem humorado, é um pouco diferente do que a gente conhece. Então, eu já vi montagens dessa peça com crianças usando máscara, então não é nem necessário pensar no figurino muito complicado. E aqui nesse texto também, eu falo um pouco sobre como montar uma peça de teatro, como é que a gente faz para montar uma peça de teatro, o que precisa, quem é o diretor, quem é o protagonista, quem é o figurinista. Tem um monte de gente que pode atuar numa peça de teatro sem necessariamente estar no palco. Então esse aqui é O Príncipe Sapo, que é um livro que eu gosto muito. O outro livro que eu quero falar para vocês é sobre esse aqui, Cacilda Becker, Vida no Palco. Cacilda Becker foi uma grande atriz, foi uma das maiores atrizes que nós já tivemos. Ela teve uma carreira muito curta, ela morreu muito jovem, mas ela deixou um legado muito importante. Quando eu comecei a contar a história da Cacilda Becker, eu percebi que eu podia contar a história de várias artes no Brasil. Ela foi pioneira no rádio, ela foi pioneira no teatro, ela foi pioneira no cinema, ela trabalhou em praticamente todas as artes. Então eu fico muito feliz quando eu vejo que há pessoas, que há escolas que adotam este livro e conseguem trabalhar muitos estilos, muitos tipos de arte com as crianças. E também estimula a curiosidade, a vontade de conhecer novas coisas. Cultura é um bem que você vai ter que ninguém vai conseguir tirar de você. Por isso que é muito importante a gente ter, a gente aprender e a gente estimular que o próximo tenha acesso à cultura. Então, estes são os meus 3 livros da editora Paulus. Eu tenho muito orgulho deles e eu espero que você possa conhecê-los o mais breve possível. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau!